Aluno do segundo ensino médio. Hoje nós vamos falar sobre a aula 25 e 26 do setor A, sobre fisiologia animal, o sistema locomotor. O que é locomoção para você? Locomoção é tudo aquilo que resulta em um movimento e um deslocamento de um corpo de um local para outro. E quem é que faz a locomoção no nosso corpo? A locomoção no nosso corpo é resultado graças aos músculos trabalhando em conjunto com os nossos ossos. Senão, nada disso seria possível, não é mesmo? Então, a gente vai estudar um pouquinho hoje sobre a contração muscular, o músculo, os ossos e tudo mais, ok? Pegue a sua apostila e vamos então dar início aí a esse estudo. O deslocamento, então, os deslocamentos de massa do meio ambiente provocados pelos seres vivos também são considerados movimentos. Por exemplo, peguei esse apagador, ele tem massa, ele tem peso, e desloquei ele para o outro lado. Isso também chama-se deslocamento, porém, não é feito por músculo nenhum. Ele foi realizado através do meu músculo que agiu sobre este apagador, ok? Outras formas de movimentação são dos flagelos, das células que têm flagelo. Uma delas é a razão de você estar vivo hoje, que é o espermatozoide. Ele possui o flagelo que facilita a locomoção até encontrar o óvulo. O movimento muscular é o tipo básico de mecanismo e movimento do reino animal. Para ocorrer esse movimento, é necessário ocorrer a contração. Para ocorrer a contração, o que nós precisamos? Nós temos lá fibras musculares e dentro dessas fibras nós temos as miosinas e as actinas. Para que elas servem, Elas encurtam-se uma sobre a outra e fazem com que o seu músculo contraia. Por exemplo, o meu músculo está aqui esticado. Quando eu fizer isso aqui, eu vou contrair. Então, ao invés de diminuir a fibra muscular, elas se encurtam, elas se deslizam umas sobre as outras, encurtando assim, contraindo o seu músculo. Em todo o nosso corpo, nas nossas fibras musculares, nós temos a ação da actina e da miosina, tá? Tem até uma musiquinha que eu ensinei já lá no 8º ano, quem estava comigo vai se lembrar, que é para a contração do músculo, actina na miosina na, não encurtam-se, só deslizam-se com muito cálcio ATP. ATP, então olha só, para que elas se deslizem umas sobre as outras, eu preciso de cálcio, que eu obtenho através da minha alimentação, e o ATP, que é a troca de energia que as nossas células realizam. Então, para ter sempre a contração muscular correta, é necessário esses dois pontos aí, o cálcio e o ATP, ok? Então, as contrações aí, as miofibrilas, as fibras aí, elas fazem isso e o nosso sistema, então, ele é capaz de se contrair, de fazer os movimentos que os nossos ossos precisam, tá? Imagina só se fosse só osso, nós não se locomoveríamos para lugar nenhum, porque não tem como. Lá no laboratório a gente tem um esqueleto, ele não anda porque não tem músculo, não tem essas reações da actina e da miosina encurtando-se umas sobre as outras. Uma coisa que é importante a gente tem que saber, tá? Aí tá ligado que é o antagonismo muscular. O que é isso, antagônico? Antagônico é que trabalha em par. Quando um contrai, o outro relaxa. Quando um trabalha, o outro descansa. Aqui no seu braço, eu tenho o bíceps e o tríceps, tá? São dois músculos diferentes. No nosso corpo, a gente tem músculo revestido todos os nossos ossos. Então, aqui eu tenho o bíceps e o tríceps. Quando eu vou contrair o meu bíceps, que tá aqui em cima, o meu tríceps relaxa. Eu contraio um e relaxo o outro. Quando eu estico para relaxar o meu bíceps, o meu tríceps contrai, tá? Isso ocorre em todos os nossos músculos, tá? Principalmente das pernas e dos braços. Tem aí na apostila de vocês, na página 352, um exemplo, ok? De como tudo isso acontece. A locomoção e movimentação humana. Para realizar os movimentos pertinentes à vida de relação com o meio externo,
Como os vertebrados tetrápodes em geral, os seres humanos têm um sistema músculo-esquelético, que é o conjunto do nosso esqueleto com o nosso músculo, cujo controle da maioria das vezes é voluntário. Se eu tenho vontade de levantar o dedo, de dobrar o dedo, eu faço, tá? Essa reação é reação voluntária. Se eu tenho vontade, eu vou lá e faço. Se eu não quero fazer nada, eu simplesmente fico lá parado, sem mexer nenhum músculo, ok? Se eu estou falando para você, eu estou mexendo todos os músculos que tem aqui no meu rosto. Então, isso já está fazendo um tipo de movimento, ok? O sistema esquelético humano, o nosso sistema esquelético é composto por parte dos ossos, tem cartilagens e ligamentos, tá? E tendões, que unem aí um osso ao outro. O esqueleto humano se divide em axial e esqueleto apendicular. O apendicular são os nossos braços e pernas, tá? O esqueleto axial é formado, então, por crânio, coluna vertebral e costela, que é essa região aqui. E a parte, então, do esqueleto apendicular são os apêndices. Apêndices são acessórios, então são pernas, braços, pés, mãos, ok? Tem aí uma imagem na página 353, onde está o nosso esqueleto axial, aonde está os apêndices e aonde eu tenho aí cintura escapular e cintura pélvica, tá? Que são aqui a nosso ombro e a nossa cintura aqui na região do quadril, ok? Entre um osso e outro, se eu não tiver algo que proteja, vai ficar raspando sempre um osso no outro. Aí que eu tenho quem? As minhas cartilagens, tá? Que fazem com que os movimentos sejam macios, não seja tão dolorido. Quem tem artrite, artrose, ela perde essas cartilagens e aí começa a sentir dor nos movimentos. Por quê? Porque tá raspando um osso no outro. Imagina só raspar um osso no outro, a dor que não dá, ok? Além disso, também eu tenho aí no meu esqueleto axial, eu tenho a minha medula. A medula é o quê? Por onde passa todos os meus nervos, tá? Que vão dar sentido para todo o movimento acontecer. Por quê? Se eu não tenho cérebro que vai mandar no meu corpo, eu não consigo nem levantar a mão. Eu não conseguiria nem estar falando com vocês, se não fosse graças ao meu cérebro e graças ao quê? A essa proteção que os meus ossos fazem, que são as minhas vértebras, para que a medula, o sinal do meu cérebro, consiga chegar às partes mais extremas do meu corpo, ok? Então, isso aí, eu tenho lá também as cartilagens. Se você quer saber o que é uma cartilagem, basta você pegar aí na sua orelha, ela é feita todinha de cartilagem, na ponta do seu nariz é cartilagem, tá bom? É um tecido mais mole do que um osso, que tem movimento. Por quê? Se fosse osso, não adiantaria de nada ter ali a cartilagem, tá? Se ela fosse um tecido parecido com o osso. Os ligamentos e tendões. Nós temos aí ligamentos que é para ligar a musculatura e ligar os ossos uns aos outros, tá? Eles são conjunto rico em colágeno, são estruturas conjuntivas, é o tecido conjuntivo que a gente já estudou lá no primeiro ano, os tecidos, não é mesmo? Então, ele é formado por tecido conjuntivo e ele liga aí os músculos aos ossos, que dá aí maior firmeza. Porque se fosse só um músculo aderido ao osso, se estoura uma fibra muscular, automaticamente o osso se desuniria um do outro. Então, eu preciso de algo mais rígido. Esses são os nossos ligamentos e tendões. As nossas articulações, elas são uniões que permitem os movimentos do esqueleto. Então, toda a parte que dobra no seu corpo tem articulação. Eu tenho 1, 2, 3 articulações no único dedo. Olha só, eu consigo dobrar o meu dedo graças a elas, ok? Isso facilita muito o quê? Na nossa movimentação. Imagina se eu não tivesse articulação nenhuma, eu seria mais torto. Eu tenho articulação aqui, que é graças a ela que eu consigo abrir a minha boca, tá? Então, muitos dos movimentos não seriam permitidos a nós
se não existissem as nossas articulações. Então, o sistema muscular é um conjunto dos músculos esqueléticos que recebe denominação porque esses estão ligados aos nossos ossos. Então, músculo esquelético, ele só tá ligado ao osso. Se cair aí alguma prova do que é feito o seu intestino, você não me responda que é de músculo esquelético, porque não tem nada a ver, ok? Tem muita pegadinha nisso em provas. O tecido muscular, ele é organizado, então, em fibras musculares que se organizam formando um músculo esquelético. Nós temos aí diversas formas de músculo. Você já comeu peito de frango desfiado? Aquele pedacinho que desfia, que desfaz o frango, aquilo ali são fibras musculares. O mesmo tem no nosso corpo, tá? É mais difícil ver, né, do corpo humano, porque ninguém come carne de gente, não é mesmo? Não seríamos nem loucos. Mas aquilo ali que desfia, ou até mesmo a carne, que a mãe cozinha, se você desfiar, aquilo são feixes de fibras musculares, ok? Que nós nos alimentamos daquilo ali, pois são ricos em proteínas. A tensão muscular. Tensão muscular é a força que o músculo exerce sobre um objeto ao se contrair. Resistência é a força que o objeto exerce sobre o músculo. Vamos lá. Eu tenho, então, a tensão muscular, eu vou fazer um levantamento de peso aqui, tá? Quem que vai fazer a resistência? O tanto de peso que eu coloco vai resistir, vai fazer com que eu não consiga levantar esse objeto. Isso é resistência. Mas a minha tensão, você percebe que começa até a tremer assim, isso é tensão muscular, tá? Que fica até mais rígido o músculo, ok? É quando você tá fazendo uma força além do que você precisa. Tem outros tipos de tensão muscular. Não sei se você, quando ficou muito apreensivo com relação a uma prova, alguma atividade que você tinha que fazer, que valia muito, você fica nervoso, você fica tenso, isso aqui começa a ficar duro. Por quê? Porque o seu corpo subentende-se que você está passando por um momento de estresse. Isso também é tensão muscular. Você está enrijecendo sem querer os seus músculos, isso acaba aqui ficando duro. Aí a gente pede aquela massagenzinha gostosa para tentar relaxar, né? Então aí eu tenho dois tipos principais de fibras musculares esqueléticas. Eu tenho a fibra lenta, que é tipo 1, e a rápida, que é tipo 2. Aí tem uma tabela explicando cada uma delas. Você pode ter esses dois tipos de fibras no seu corpo, tá? Com relação a quê? Você pode modificar dependendo de atividades que você faça no seu dia a dia. Com relação a treinos, muitas vezes as pessoas que costumam levantar peso com muita facilidade, elas já ativaram essas fibras para que elas tenham uma maior